gente, tudo bom? O vídeo de hoje é super especial que eu trouxe a minha amiga e blogueira Yasmin Miranda. A gente fez uma pele, uma maquiagem inspirada na Kim Kardashian. E Yasmin vai lançar um blog. Fala um pouquinho, Yasmin, do seu blog. Então, gente, eu vou lançar um blog que se chama mundayasmin.com.br que fala um pouquinho de vários assuntos pra vocês. Então vamos conferir o tutorial. Bom, gente, vou começar pelo primer, vou espalhar no nariz, na testa e no queixo, e o resto eu vou espalhando pro resto do rosto, pra ficar bem uniforme. Agora eu vou vir com um corretivo, vou usar uns 2 tons mais claros do que a pele dela, e vou fazer como se fosse um triângulo ali abaixo do olho dela. Vou fazer isso do outro lado também. Vou passar um pouquinho também no queixo, nas espinhazinhas que ela tinha ali, nas manchinhas, né? No centro do nariz e no centro da testa também, para dar aquela iluminada. Agora eu vou vir com um pincel de cerdas sintéticas e vou começar a dar batidinhas para começar a espalhar esse corretivo. Agora eu vou vir com a esponjinha e vou começar a esfumar todo esse corretivo. Ali abaixo da olheira, no centro da testa. Agora eu vou vir com a base. Eu misturei 2 bases, na verdade. Uma mais clara e uma mais escura, porque a Yasmin estava bem morena nesse dia, então eu tive que fazer uma misturinha. E comecei a espalhar com um pincel de cerdas sintéticas em todo o rosto dela. Apliquei também em cima do corretivo de tudo que eu tinha passado antes. E vou fazendo movimentos circulares e venho depois com a esponjinha com a base ainda um pouco úmida e começo a esfumar essa base para deixar um acabamento mais suave, mais bonito. E a Yasmin fala, hein? E ela tava falando, hein? Agora eu volto com o corretivo mais claro e vou fazer o mesmo ponto de iluminação que eu havia feito antes, abaixo da olheira, no centro do nariz, na testa. E ela continua falando. Vou também ali um pouquinho acima da boca dela para aumentar a boca, no queixo. E vou fazer também ali em cima do maxilar, porque esse jogo de luz, quando você contorna ali, parece que o seu rosto é mais fino. Então, volto com a esponjinha e esfumo tudo. Ali no maxilar também. E agora eu venho com um pó um pouco mais claro do que o tom da pele dela e aplico ali na olheira, no centro do nariz e na testa, que foi onde a gente aplicou o corretivo mais claro. Então, a gente vai aplicar um pó mais claro ali em cima também. Agora eu vou vir com um pó do tom da pele dela e vou aplicar no resto do rosto. Não vou passar em cima de onde eu já tinha aplicado o pó ali mais claro. Agora eu vou vir com um pó mais escuro e vou aplicar ali na parte do contorno do rosto dela, que é um pouquinho acima do ossinho que ela tem. Agora eu vou ali no queixo, na testa. E vou esfumando bem tudo isso. Que a pele das Kardashians é bem marcada, né, gente? Bem contornada tudo. Agora eu vou ali no nariz. Eu fiz o nariz bem fininho, porque elas capricham no contorno do nariz. E aí depois que contornei, eu voltei com corretivo, o pincel sujinho de corretivo, nem peguei mais corretivo e apliquei ali no centro do nariz de novo. Voltei com a esponjinha e esfumei mais. Agora eu vou vir com bronzer, vou aplicar um pouquinho acima de onde a gente tinha marcado ali o contorno, na maçã da bochecha dela. Desço um pouquinho também no maxilar e ir pra testa. Eu gosto de passar o bronzer um pouquinho acima de onde a gente fez o contorno, para ficar mais uniforme. Agora eu venho com primer e passo em toda a pálpebra móvel dela.
Agora eu vou vir com uma sombra, um tom intermediário de marrom e vou vir com um pincel fininho e começar a esfumar no côncavo dela, para já começar a fazer a marcação. Eu vim com uma sombra mais escura, um marrom mais escuro e passei por cima dessa sombra e comecei a esfumar. Agora eu vou vir com uma base de sombra para a sombra marrom que a gente vai usar. É uma base mais puxada para o douradinho, com um pincel de cerdas sintéticas e aplico em toda a pálpebra móvel. Agora com o mesmo pincel, só que eu virei do outro lado, vou vir com uma sombra marronzinha, que ela tem um fundo mais brilhosinho, com mais cintilância, e vou aplicar em toda a pálpebra móvel dela também. Agora eu vim com um pincel menorzinho e com uma sombra preta opaca e apliquei no final do olho, dando uma puxadinha ali pra fora, que a gente vai esfumar isso depois. E marca um pouquinho ali no côncavo também. Agora eu vou passar um lápis branco abaixo da sobrancelha dela para dar aquela iluminada e vou esfumar com o dedo mesmo. Agora eu vou vir com uma sombra mais clarinha para dar uma iluminada. E venho com uma sombra laranjinha no pincel de esfumar e já começo a esfumar ali o côncavo para fazer um degradê mais bonito e um degradê mais quente também, que era o que eu queria para esse olho, que elas usam muito. Agora eu vou vir com um lápis preto, vou aplicar na linha d'água e vou borrar um pouquinho para fora também. E a gente vai esfumar isso tudo depois. Agora eu vou vir com um pincel menorzinho e uma sombra marrom e vou começar a esfumar ali em cima daquele lápis que a gente botou ali. Venho com um pincel chanfrado, cerdas sintéticas e uma sombra preta e vou aplicar essa sombra preta bem rente a raiz dos cílios ali, onde a gente tinha passado o lápis preto, para deixar mais pretinho. Volto com o pincel sem nada e começo a esfumar. E ela continua falando. Agora eu vou vir com um pincel menorzinho, uma sombra de iluminar douradinha e vou passar ali no cantinho do olho. E agora vamos pro delineado. Elas geralmente usam um delineado bem marcado e bem pretinho. Então eu usei um delineador em gel com um pincel mais fininho e comecei ali do final do olho e o restinho eu fui carregando ali pro início. Eu pedi pra ela abrir o olho, pra eu começar a fazer o puxadinho ali do olhinho de gato. Então fiz uma linha no sentido da sobrancelha e eu liguei o finalzinho da linha com o delineado que eu tinha feito ali. Desse jeito fica muito mais fácil de delinear. Eu vim com o pincel que estava sujinho de corretivo e só dei uma passadinha ali para dar uma limpadinha. E agora eu vou vir com o pincel de cerdas sintéticas, tipo linguinha de gato, e vou dar uma limpadinha ali para ficar mais certinho com o corretivo. Volto com aquele pincel e dou mais uma esfumada. Agora eu vou passar bastante máscara de cílios, que elas usam muito, elas sempre usam os cílios enormes, então o maior cílio que você tiver aí, compre e cola, porque elas usam cílio de drag queen mesmo. Então passei várias camadas em cima e embaixo também. E agora eu colei o cílio postiço. Eu usei o All Naturale 04 da Envy, que ele é bem grandão. Agora eu vou passar o blush. Eu usei o Rola da Benefit. Ele não é um blush. Eu uso ele geralmente para contorno, mas ali no caso eu usei como um blushzinho. E agora eu vou vir com o iluminador. Eu usei um iluminador líquido primeiro. E depois eu vim com iluminador em pó por cima. Eu passei ele também no nariz dela, no centro do nariz, para deixar mais fininho. E aí eu passei o em pó por cima para dar uma iluminada a mais. Na sobrancelha eu passei primeiro um lápis por baixo para dar uma preenchida. Bem assim, meio que de qualquer jeito. Não precisa ficar tão certinho. E depois eu venho com uma sombra marrom e passo por cima. Elas também usam sobrancelha bem marcada, tá, gente? Dei uma penteadinha ali pra acertar os pelinhos e depois vim com um
rímel incolor e passei por cima. Agora a gente vai contornar a boca, porque elas usam a boca muito marcada, muito contornada. Então até tentei passar um pouquinho ali por fora da boca da Yasmin, para deixar a boca um pouco maior. Passei em cima e embaixo também. Agora a gente vai passar um corretivo só para deixar mais perfeitinho o contorno. E vamos vir com batom. Eu usei um batom nude. E como ele misturou com esse pincel, o pincel não, gente, o lápis, que é um pouco mais rosadinho, ele acabou ficando nude mais rosado. Ele não ficou tão nude cor de boca. E eu gostei muito desse tom de batom que ficou. E aí eu apliquei na bala mesmo, porque tava na Yasmin, né? E depois eu passei com um pincelzinho pra corrigir. Bom, gente, esse foi o tutorial. Espero muito que vocês tenham gostado. E aí, Yasmin, gostou? Eu amei. Ficou bonitinho? Tô me sentindo a Kim Kardashian mesmo. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. Vou deixar aqui as redes sociais, as minhas e a da Yasmin, pra vocês seguirem. Ela é super bombada no Instagram, gente. Sigam ela lá, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Beijo, Tchau! Jo! Por favor.